Olá a todos e bem-vindos ao webinar dos resultados trimestrais do segundo trimestre de 2025. Eu sou o Vicente Arruda, do time de Relação com Investidores dos fundos listados da Vinci Compass, e hoje terei comigo para comentar os resultados dos respectivos fundos Rafael Teixeira, do VISC, Matheus Canali, do VILG, Luiz Felipe Araújo, do Vino, Douglas Cáfaro, do Viur, Bruno Spielberg, do Vecri, Guilherme Antunes, do Vica e Pedro Guedes, do Vigit. Lembrando que ainda teremos nossa sessão de destaques com perguntas e respostas ao vivo na terça-feira, dia 19 de agosto. A live acontecerá a partir de 6h30 da tarde no canal do YouTube da Vinci Compass. Agora eu passo a palavra para os gestores com os resultados trimestrais. Olá a todos, meu nome é Rafael Teixeira, eu sou gestor do VISC, nosso fundo imobiliário de shopping aqui da Vinci Partners, e vamos falar um pouquinho dos resultados do fundo no segundo trimestre de 2025. Antes de mais nada, é sempre bom a gente recapitular um pouco do portfólio do VISC, né, e como ele está hoje diversificado em número de ativos e geograficamente. O fundo hoje tem no portfólio 30 participações em diferentes shoppings, espalhadas por 15 estados brasileiros, além do Distrito Federal, mais de 285 mil metros quadrados de ABL própria e com 11 administradoras parceiras que nos ajudam na administração, né, de todos esses shoppings. Quando a gente olha a diversificação por receita, shopping a shopping, né, a gente vê que a gente está com a receita bem pulverizada entre os shoppings, não tem grande concentração em nenhum ativo. O Prudent Shopping continua sendo mais representativo, com 12% da nossa receita, seguido pelo Porto Velho, Campinas e Praia da Costa, que junto com Granja Viana formam os 5 principais shoppings em relação à receita do VISC. Quando a gente olha para a administradora, Ancar e Argo são as principais, com um pouco mais de 50% da nossa receita. Por estado, a gente tem ali na ordem São Paulo com 32%, depois Rio de Janeiro com 13% e depois o Ceará com 10% da nossa receita. E por tipo de participação, o VISC controla hoje mais ou menos 1/3 da receita e os outros 2/3 a gente tem participação minoritária. Quando a gente olha o retorno total do fundo, né, desde do IPO, que foi realizado no final do ano de 2017, e quando a gente compara aqui a valorização da cota e também os rendimentos distribuídos, né, no conceito de retorno total, o fundo gerou um retorno de 95,6%, e quando comparado com os principais benchmarks do mercado, a gente vê que teve um retorno superior, né, tanto ao IFIX. A gente teve um retorno de 176% do IFIX acumulado nesse mesmo período, mais de 16 pontos percentuais acima do retorno do Ibovespa nesse mesmo período e 131% do retorno quando a gente compara o CDI líquido, né? Então, acho que isso é fruto de um histórico bacana de aquisições, um bom desempenho do portfólio, né, e uma boa alocação de capital do fundo. E, naturalmente, isso vai refletindo no rendimento por cota, né, que vem sendo crescente ano a ano. Esse gráfico mostra os últimos 12 meses, né, e compara o segundo trimestre de 25 com o segundo trimestre de 24. Então, a coluna azul escura mostra o rendimento, o resultado recorrente do fundo. A gente vê que a gente teve ali no trimestre atual um resultado recorrente de 71 centavos por cota, contra no ano passado de 68 centavos por cota, um crescimento aí de aproximadamente 5% do resultado recorrente, né? O resultado distribuído tem variações, né? Porque ano passado a gente ainda teve efeito de vendas anteriores que geraram ganho de capital no fundo e com isso um rendimento distribuído maior, porque envolvia o rendimento recorrente mais o ganho de capital, coisa que a partir do segundo trimestre desse ano a gente não tem mais. E quando a gente olha a evolução, né, a gente vê que o trimestre a trimestre o resultado recorrente do fundo vem crescendo, o que é fruto, né, do bom desempenho dos shoppings e das aquisições recentes que foram feitas. Quando a gente olha o resultado do trimestre por NOI, né, e aqui a gente está olhando o NOI caixa por metro quadrado dos shoppings,
a gente vê um resultado consistente do fundo, né? O segundo TRI, um crescimento de 7,8% em relação ao segundo TRI do ano passado. Um crescimento, inclusive, muito similar ao que aconteceu no primeiro trimestre, onde a gente cresceu 7,6%, o que perfaz ali um crescimento anual até a data, né, o year to date, crescendo 7,7% no portfólio do VISC, o crescimento acima da inflação, crescimento real, coisa que o VISC, inclusive, vem conseguindo em todos os últimos anos. E os 10 principais ativos, né, que representam ali aproximadamente 65% da nossa receita, com crescimento ainda maior, né, um crescimento de 9,3% no ano e 9,6% no semestre. Quando a gente olha a venda, a gente vê no segundo TRI um crescimento menor das vendas em relação ao primeiro TRI. Acho que isso naturalmente, né, é feito aí da nossa política monetária mais restritiva, juros muito altos. E isso a gente começa a ver refletindo um pouco no consumo. Ainda assim, crescimento de 5,6%, todos os meses do trimestre crescendo em relação ao ano passado e alguns shoppings, né, se destacando bastante na venda, Praia da Costa principalmente, crescendo ali 19%. Aliás, é até bom voltar aqui no slide de Januário, né, acho que os 5 principais shoppings que eu citei lá no início, quando a gente estava olhando a diversificação por receita do fundo, um crescimento expressivo de Januário esse ano em relação ao ano passado, no acumulado do ano, né? O Prudem crescendo 10%, Praia da Costa crescendo mais de 30%. Praia da Costa é um ativo que a gente vai começar, já começou, na verdade, a retrofitar ele esse ano, então é um ativo que tende a ter um crescimento mais acelerado daqui para frente. Grande Aviana crescendo 12%, mais de 12%, Campinas quase 9%, e o único shopping com crescimento abaixo da inflação, Porto Velho, crescendo 2,7%, mas é um shopping que cresceu muito nos últimos anos e esse ano está com um resultado mais flat. Quando a gente olha a ocupação do fundo, também vem numa crescente, né? A gente, em relação a junho do ano passado, um crescimento ali de 0,9 pontos percentuais. Desde o início do ano, a gente vem mantendo esse patamar de 94,5 aproximadamente, com uma pequena variação para cima ou para baixo, mas estabilizamos ali no 94,6. E a tendência é que esse número aos pouquinhos vá crescendo, dado que a gente tem tido bastante atividade comercial, shoppings que ofendiam um pouco mais nossa ocupação, como o próprio Praia da Costa, que eu já citei, vem aumentando a ocupação mês a mês, algumas áreas, inclusive áreas grandes de âncora, de grandes restaurantes sendo locado, e isso certamente vai aumentar a ocupação do fundo como um todo. Acho que um ponto relevante nesse trimestre, né, conforme a gente divulgou em fato relevante, foi o exercício de preferência que está em curso, né, de uma participação adicional de 25% no Shopping Paralela. O shopping é um ativo que a gente gosta bastante, é um ativo que fica ali em Salvador, né, próximo do aeroporto de Salvador, numa área que vem adensando, um shopping que teve ali algumas alterações viárias nos últimos anos, que melhoraram bastante o acesso dele, muitos condomínios crescendo ao redor, um ativo que a gente reforçou bastante a parte de gastronomia, é um ativo que já era forte em eventos, então é um ativo que vem crescendo, vem dando bons resultados para o fundo e a gente entendeu que era uma transação interessante de se executar. A gente vai estar fazendo essa transação com formato de pagamento parcelado, a gente vai ter um sinal de aproximadamente 6% do preço e depois duas parcelas, uma em 12 meses, uma em 18 meses, completando o pagamento total do preço de aproximadamente 120 milhões de reais. Tá? É uma transação que sai a um cap superior a 10% quando a gente projeta o NOI para os próximos 12 meses, e como ela tem um formato parcelado, ela gera um yield nos primeiros 2 anos, né, até a gente finalizar o pagamento, de 12,4% para o segundo ano, depois o pagamento foi integralmente feito. Então, é uma transação de fato que vai ser bastante interessante para o fundo e deve estar sendo concretizada aí nos próximos dias. Tá? O shopping está com projeção de crescer esse ano em relação ao ano passado, 11%. Quando a gente olha o cenário de caixa do fundo, o fundo hoje tem
pouco mais de 255 milhões em aplicações financeiras, fundo de zeragem, com liquidez total. A gente tem, para esse ano, apenas obrigação de pagamento de principal dos CRIs, que somam até o final do ano aproximadamente 23 milhões. Então, a gente tem ali, né, um caixa líquido positivo no final de 2025 de 233 milhões aproximadamente, o que dá um conforto bastante grande para a gente, né, para honrar as obrigações normais de CAPEX, né, investimento, manutenção dos ativos. Quando a gente olha no horizonte de tempo de longo prazo, né, a soma das nossas obrigações de todos os nossos CRIs somam ali aproximadamente 500 milhões de reais, tá? Sendo que a concentração maior está no CRI do portfólio Ancar, que é um CRI, uma taxa IPCA mais 6,25, uma taxa bastante atrativa para os dias de hoje e que tem um saldo devedor ali de 366 milhões a ser pago até o final do ano de 2036. Então, esse gráfico à direita mostra a divisão ali entre principal dos CRIs, né, que afeta nosso caixa, e o pagamento de juros anualmente, que afeta o resultado do fundo. Então, vocês veem que a gente tem ali aproximadamente 35 milhões, né, por ano, nos próximos anos, de obrigação de principal. Aqui um pouco do resumo do resultado do trimestre, o resultado financeiro, caixa do fundo, né? A gente iniciou o trimestre ali no mês de abril com um resultado acumulado de 1,30 por cota. A gente gerou 70 centavos, distribuiu 80. Com isso, a gente consumiu 10 centavos por cota do resultado acumulado. Fizemos isso em abril, fizemos isso em maio e fizemos isso em junho. Então, fechamos o trimestre com essa distribuição ali de 80, subimos até para 81 centavos já em junho e fechamos com o resultado acumulado de R$ 1,01 o trimestre. Quando a gente olha o resultado recorrente, né, gerado pelo fundo e compara com o ano anterior, né, a gente vê ali um crescimento de 5% no trimestre e um crescimento de 9% do resultado recorrente no acumulado do ano. Ou seja, um resultado crescente, positivo, e ainda, né, com mais de R$ 1 por cota de resultado acumulado, que dá uma tranquilidade muito grande daqui para frente, né, com relação ao nosso patamar de rendimento por cota do fundo, que é inclusive mostrado aqui nesse gráfico à esquerda, né, quando a gente considera o forecast, né, os orçamentos de 2025 para os shoppings e projeta o resultado recorrente do segundo semestre do fundo, do ano, né, a gente vê ali uma projeção de resultado de 81 centavos por cota e com um crescimento real de 2,5 a partir de 2026, né, a gente vê esse resultado crescendo semestre a semestre, né, daqui para frente. Claro que sempre é bom reforçar, né, isso aqui é uma rentabilidade esperada, né, mas, obviamente, é projeção de uma série de variáveis, né, não representa nem pode ser considerada uma promessa ou garantia de rendimento. Quando a gente olha a situação caixa e alavancagem do fundo, a gente também entende que o VISC está num momento bastante confortável, né? Como eu já citei, a gente tem ali 255 milhões em caixa, e quando você faz a conta, né, do endividamento líquido sobre imóveis, né, a gente vê um índice de alavancagem de 7,1%, que historicamente é um índice bastante baixo, né, e saudável para o fundo. E com o cenário atual, a gente tem uma projeção de caixa que vai até o primeiro semestre de 2028, sem precisar fazer nenhum tipo de evento de liquidez, né? Sem precisar de uma captação, sem precisar de vender, né, algum ativo ou alavancar mais o fundo, isso assumindo aqueles 35 milhões que eu falei anteriormente, que é a média ali de obrigação de principal de CRI, mais aproximadamente 50 milhões, que equivalem ali a 15% do nosso NOI, como CAPEX, né, investimentos no nosso portfólio. Então, mais uma vez, reforça, né, o momento saudável e positivo que o fundo está passando. E é sempre bom reforçar, esse é o cenário ainda não considerando o efeito da transação do Paralela, tá? Que eu falei anteriormente. Como a transação ainda não foi concretizada, a gente está aqui com esse cenário sem a transação. Com a transação, o número muda um pouquinho, e aí no próximo trimestre a gente apresenta, mas de qualquer forma,
vai ter ainda um horizonte de muita tranquilidade de caixa e ainda uma alavancagem bem saudável para o fundo. Bom, esses foram os principais resultados do trimestre. Obrigado a todos. Nos vemos no próximo TRI. Olá a todos, meu nome é Matheus Canali e agora eu vou passar pelas atualizações trimestrais do 20 Logística FI, VILG 11, referentes ao segundo trimestre de 2025. Começando aqui pelo nosso slide de portfólio, hoje o VILG está aqui com 15 imóveis, mais de 590 mil metros quadrados de ABL própria, em 15 ativos, 7 estados e mais de 55 locatários diversos. Hoje, o nosso vencimento médio dos contratos, que nós chamamos de VAULT, se encontra em 3,5 anos e a taxa de ocupação do fundo se encontra em 98%, uma taxa de ocupação bem elevada, que representa 2% de vacância, o que é um espaço, são poucos espaços hoje disponíveis para alocação no fundo, com o fundo aí praticamente todo locado. Quando nós olhamos aqui a diversificação por locatário, é uma diversificação bem grande também. O principal locatário, a gente vai passar um pouco mais aí à frente no próximo slide, está sendo reduzido, então hoje já temos aí 11% no momento. Essa concentração da Tokstok vai cair até 4,5%, ficando aí com os outros, ficando com o maior locatário representando apenas 7%, que é a Ambev, seguido aí por outros locatários que individualmente representam de 6% ou menos, né? Onde mais de 50 locatários representam menos de 3% individualmente. Quando olhamos em localização, também uma diversificação relevante, 80% no Sudeste, entre Minas, Espírito Santo, São Paulo e Rio, ainda com a presença de Rio Grande do Sul, Pará e Pernambuco, completando todos os estados onde estamos presentes. E o segmento de atuação não poderia ser diferente, praticamente 60% da receita advinda de empresas que praticam operações de transporte e logística, e-commerce, e complementados aí com outros setores como alimentos, saúde, têxtil e cosméticos, entre outros aí bastante resilientes. Entrando aqui no principal tema da apresentação e do trimestre, foi comunicado no nosso último relatório mensal, também via comunicado ao mercado, que saiu no início do mês de agosto, foi assinado um aditivo com o locatário Tokstok, referente à ocupação dele no condomínio Extrema Business Park, Bloco 1, que é um empreendimento de 66 mil metros quadrados, né, praticamente 67 mil metros quadrados, onde a Tokstok ocupava 100% do empreendimento. Com o acordo, né, com esse aditivo, o que foi formalizado? Primeiramente, já a devolução de 2 dos módulos, né, onde nós dividimos o imóvel em 8 módulos, 2 deles já estão alugados para outras empresas, então nesse aditivo foram formalizadas essas devoluções, onde estão presentes hoje uma empresa farmacêutica, que é a Supera Pharma, no Galpão G8, e a empresa DSV, que é o maior transportador logístico do mundo, uma multinacional, no G7. E a Tokstok hoje está presente do G1 ao G6. Por isso, a concentração dela hoje já se encontra em 11% da receita. E, ao final desse processo de transição, o inquilino Tokstok vai ocupar apenas os módulos G1 e G2, que somados representam 20.067 metros quadrados. As condições para essa desocupação dos módulos 3, 4, 5 e 6 são condições onde até 31 de dezembro essas novas locações serão feitas, e até essa data de 31 de dezembro o inquilino Tokstok permanece responsável por 100% desses pagamentos dos aluguéis e também da cobertura de eventuais custos com carências. Então, se os novos inquilinos entrarem com carência, a Tokstok vai cobrir essas carências até o final do ano, e caso chegue no último dia do ano, em 31 de dezembro, e esses módulos, algum deles, né, não estejam, algum deles não esteja ocupado, né, ou seja, esteja vago, a Tokstok fará jus, o fundo fará jus, na verdade, à multa de rescisão de contrato da Tokstok, que são 6 aluguéis proporcionais, certo? E também podemos destacar que, conforme eu já disse, que a participação na receita bruta do fundo do inquilino, ele passa de 15% para 4,5% ao final desse processo, correspondente aí aos 20 mil metros onde ele fica, e
a Tokstok passa de primeiro para sétimo maior inquilino do fundo, certo? E em relação aos novos contratos, tanto de DSV quanto de Supera Pharma, ambos estão em linha com o mercado de extrema e em linha com o já praticado pela Tokstok. Portanto, até agora nós não teremos nenhuma variação no aluguel recebido referente ao Extrema Business Park Bloco 1. E os outros módulos, onde nós estamos em comercialização, existem negociações já avançadas, e caso essas negociações que estão avançadas se concretizem, teremos um incremento no valor de locação, pois as novas locações elas já estão um pouco acima do que a Tokstok pratica, o que poderia até ocasionar eventualmente ao final desse processo de transição em um empreendimento mais diversificado, com pelo menos 4 inquilinos, né? 4 a 6 inquilinos, a nossa expectativa, mais diversificado e com um aluguel médio maior, né? Então, a gestão entende que essa é uma transição muito benéfica para o fundo e ela está sendo tratada aí muito de perto, e conforme nós formos fazendo essas novas locações, nós vamos informando via comunicados e relatórios. Indo aqui para o nosso guidance, né, para a nossa faixa estimada de rendimentos, até o terceiro TRI era a nossa faixa já divulgada, de 67 a 72, e agora no último comunicado ao mercado e também no último relatório, nós divulgamos a nova faixa estimada de rendimentos, correspondente ao quarto trimestre desse ano, que vai se encontrar entre 69 e 74 centavos por cota. Hoje o VILG já está num rendimento no topo da banda atual, ou seja, nós pretendemos aí até setembro nos mantermos no topo dessa banda, no limite superior em 72, e se possível aí, provavelmente é o que está se desenhando, ficaremos muito próximos ou até em cima do limite superior até dezembro, que seriam os 74. Então, os indicadores do fundo, principalmente por conta da ocupação elevada, né, a baixa vacância do fundo e também os vencimentos dos contratos, os vencimentos das carências das novas locações, nós estamos conseguindo aí mês a mês aumentar o rendimento do fundo. Pelo gráfico, nós conseguimos observar que desde setembro de 24, onde nós distribuímos 60 centavos por cota, nós vimos aí numa crescente, onde mês passado já foi entregue 72, e a tendência é até o final do ano batermos o 74. Quando olhamos o cenário atual, a cota patrimonial versus a cota de mercado hoje, o VILG ainda apresenta uma situação de desconto em relação à cota patrimonial, hoje da ordem aí de 27% de desconto, isso fechamento do mês de julho, onde a cota se encontrava aí na casa dos R$80, que corresponde a esse desconto de 27%. Um loan to value do fundo de 16%, também controlado, e quando olhamos o valor por metro quadrado da ABL do fundo, estamos falando aí de R$ 2.400 o metro quadrado dos imóveis, em relação aos nossos peers, que são os outros fundos de logística listados com mais de 1 bi de patrimônio, de market cap, perdão, a gente está aí abaixo deles, onde eles estão com 3,126. Então, são pontos que caracterizam uma boa oportunidade de entrada no VILG, dado os bons indicadores operacionais e o bom desempenho do fundo, que o fundo vem tendo ao longo desse ano, com os rendimentos em crescente. Quando olhamos a situação de caixa do fundo, hoje o fundo apresenta um caixa líquido ao final do ano de mais ou menos 57 milhões, né, 56,9, onde as nossas obrigações estão super controladas. Quando olhamos o principal, que é essa barra azul um pouco mais escura, que é a barra azul de baixo, onde representa o principal, estamos falando aí dessas parcelas que nós temos até o final do ano de 9 milhões, no ano que vem de 20, mais 25. Então, com esse caixa líquido, nós temos aí um tempo confortável para trabalhar o caixa do fundo. E abaixo, a outra tabela, onde a gente tem a discriminação dos CRIs, né, onde 16% referente ao CRI do Fernando Dias e Privalha, metade referente ao do Aliança e 34% referente ao do Castelo Business Park. E por fim, o nosso slide de resultado financeiro, quando nós olhamos aqui o segundo TRI, mantivemos um resultado acumulado não distribuído da casa aí, começamos com 12, hoje estamos com 13, né, em junho, fechamento de junho com 13 acumulado,
e uma geração na casa dos 70 centavos, com a distribuição crescente de 68, 69 e 70. Quando fazemos a comparação do segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado, vemos aí um aumento, tanto no resultado quanto no rendimento distribuído, de 11% e 11,9%. E quando a gente olha o acumulado do ano, versus o acumulado do mesmo período do ano passado, ou seja, a última tabela aqui da esquerda, também vemos um aumento, tanto no resultado total de 7,3%, quanto nos rendimentos distribuídos, né, aqui com um aumento de 12,8%. Então, muito obrigado. Essas foram as principais atualizações referentes ao VILG no segundo trimestre de 2025. Olá pessoal, sou o Luiz Felipe Araújo, gestor do Vino, e vou passar pelos principais acontecimentos dos últimos meses e pelo resultado do fundo nesse segundo trimestre de 2025. Não houve alteração no portfólio do fundo, que continua com 10 ativos entre São Paulo e Rio, sendo que atualmente mais de 70% da receita do fundo vem de contratos atípicos, dos quais o mais relevante dele, o da Globo, tem prazo até 2036. A partir do mês de agosto, mesmo considerando nossa expectativa de manutenção de 100% da ocupação do ativo BM336, teremos uma quebra dos locatários dado o encerramento de parte dos contratos atípicos do prédio e conversão de sublocações existentes em locações diretas com o fundo. Nos indicadores operacionais do fundo, nos últimos meses houve manutenção dos principais indicadores. Continuamos com 92% de ocupação do portfólio, sem casos de inadimplência entre os nossos locatários. Com relação à situação de caixa do fundo, após o recebimento da segunda parcela da venda parcial do BM336, o fundo tem hoje quase 40 milhões de reais, com cerca de 10 milhões de obrigações previstas para esse ano. No segundo semestre de 2025, teremos o vencimento do CRI BM336 em agosto e o CRI Haddock Tranche CDI em outubro. Olhando para 2026, teremos o recebimento de mais uma parcela em abril de mais de 35 milhões de reais, que reforçará o caixa para fazer frente às obrigações do fundo. Em termos de resultado, no segundo trimestre de 2025, a receita total com imóveis do fundo somou pouco mais de 23 milhões de reais, em linha com a receita no mesmo trimestre do ano anterior. O resultado gerado pelo fundo no segundo trimestre ficou em 5 centavos, desconsiderando o efeito não recorrente do recebimento da parcela do BM336 em abril. Esse resultado é 24% acima do segundo trimestre de 2024, em função principalmente de menores despesas no período. Ao final de junho, o resultado acumulado do fundo era de 17,9 centavos por cota. Por fim, convido a todos a acessarem nossos relatórios mensais, onde apresentamos em mais detalhes a carteira e performance do fundo. E com isso, eu encerro aqui a sessão referente ao Vino. Olá a todos, meu nome é Douglas Cafro e hoje vamos falar brevemente sobre os resultados do 20 Imóveis Urbanos no segundo trimestre de 2025. Começamos falando do portfólio do fundo, que é composto por 7 imóveis que, na nossa visão, são altamente aderentes à estratégia de aquisição do fundo. Os imóveis estão distribuídos em 4 estados diferentes, sendo que os mais representativos são o estado do Rio Grande do Sul e São Paulo, com os ativos Anima, Cogna e Facamp. O portfólio do fundo possui uma concentração temporária no segmento de educação, que representa cerca de 89% da receita de locação do fundo. Com as próximas aquisições, o fundo buscará um maior equilíbrio entre os segmentos de varejo, supermercado e atacarejo, saúde e educação. Fora isso, o fundo possui cerca de 80% da sua receita de locação atrelada a contratos atípicos e possui exposição a inquilinos com operações consolidadas e bons riscos de crédito. Com relação aos vencimentos dos contratos, o prazo médio dos contratos vigentes é de cerca de 9 anos e meio, e os vencimentos estão concentrados a partir de 2033. Em relação aos reajustes, o fundo possui quase 80% da sua receita de locação sendo reajustada entre maio e julho, de cada ano, e praticamente todos os contratos sendo reajustados por IPCA. Já sobre os indicadores operacionais, o fundo permaneceu tendo sucesso no repasse de toda a inflação no aniversário de cada um de seus contratos e manteve seu portfólio com um nível alto de ocupação sem inadimplências.
Por conta dos fundamentos e resultado operacional apresentado até aqui, o fundo foi capaz de gerar uma média de 7,3 centavos por cota, sendo que distribuiu apenas 7 centavos por cota desde seu IPO. Se considerarmos os 12 meses anteriores a julho de 2025, o fundo gerou uma média de 7,5 centavos por cota e distribuiu cerca de 6,7 centavos por cota, equivalente a um dividend yield de 14,7% nesse período. Para completar, nossa estimativa para 2025 é que a distribuição de resultado do fundo deve se situar entre 6,5 e 6,9 centavos por cota. Agora sobre a situação de caixa do fundo, em julho de 2025 o fundo possuía cerca de 113 milhões de reais em obrigações por aquisições de ativos e possui caixa suficiente para honrar suas obrigações pelos próximos 3 anos. Para concluir, esse é um quadro resumo do resultado caixa apurado pelo fundo no segundo trimestre de 2025. Nesse período, o fundo gerou uma média de 6,9 centavos por cota e manteve sua distribuição no patamar de 6,7 centavos por cota, encerrando o trimestre com um resultado acumulado não distribuído de 17,7 centavos por cota. Com isso, concluímos a apresentação do segundo trimestre de 2025 do 20 Imóveis Urbanos FI. Obrigado pela atenção de todos. Olá a todos, meu nome é Bruno Spielberg e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao Vinci Credit Securities, o VCRI11, no segundo trimestre de 2025. O VCRI é o nosso fundo imobiliário dedicado a investimentos em certificados de recebíveis imobiliários e possui 3 anos de track record desde o seu IPO na B3. O fundo possui uma carteira diversificada de CRIs que representam aproximadamente 82% do patrimônio líquido, além da alocação em 13 cotas de fundos imobiliários com viés de renda, que representam 7,4% do patrimônio. A carteira de CRIs é composta por 23% de CRIs atrelados ao CDI, que possuem duration média de 2,2 anos e estão marcados na carteira a uma taxa média de CDI mais 3,6% ao ano, e 77% de CRIs atrelados ao IPCA, que possuem duration média de 2,7 anos e estão marcados na carteira a uma taxa média de IPCA mais 11,4% ao ano. Além da diversificação por indexador, o fundo também possui uma forte diversificação setorial, de forma que não fica totalmente correlacionado ao ciclo de incorporação, possuindo também CRIs do setor logístico, agronegócio, carteiras pulverizadas de home equity, geração distribuída, varejo, shopping center, entre outros. Com relação ao histórico de rendimentos, vale ressaltar que em abril o fundo anunciou uma distribuição de rendimentos de 9 centavos por cota, o que equivale a um dividend yield anualizado linearmente de 14,6%, calculado sobre a cota de mercado do fechamento do mês, superando a média do IFIX, que foi de 12,6% no período, e a média dos seus peers de recebíveis, que foi de 13,5%. No gráfico da direita, conseguimos ver que o fundo continua superando o dividend yield dos seus benchmarks consistentemente. O VCRI segue com um desconto relevante de 20,6% quando comparamos o valor de mercado com o valor patrimonial da cota. Trazemos uma tabela de sensibilidade para demonstrar o impacto desse desconto. Caso o fundo estivesse negociado na cota patrimonial, quem adquirisse a cota estaria comprando uma carteira com spread médio de 11,4% na parcela em IPCA e de 3,6% na parcela em CDI. Como a cota está negociando na B3 com um desconto considerável, o cotista que adquirir cotas do fundo agora está levando uma carteira com spread médio de 14,3% na parcela em IPCA e 4,5% na parcela em CDI. Lembrando que estes valores não são líquidos de taxa, que devem ser consideradas para cálculo do retorno final. Passando agora para a demonstração de resultados do fundo do segundo trimestre de 2025. No período, o fundo gerou um resultado acumulado de 31 centavos e distribuiu montante similar, acumulando pouco mais de 1,2 centavos por cota para os próximos meses, finalizando o trimestre com uma distribuição acumulada de 100% do resultado gerado. Para concluir, trazemos a atualização do nosso guidance de distribuição de rendimentos para até o final do terceiro trimestre de 2025. Desde o IPO, estamos renovando essa estimativa de 3 em 3 meses, e o fundo entregou com consistência distribuições de rendimento dentro dessa banda estimada, reforçando o compromisso da gestão com a transparência com os cotistas e previsibilidade de resultados. Com base na previsão de recebimentos da carteira do fundo e resultado acumulado não distribuído, estimamos uma distribuição de rendimentos na faixa de 8 a 11 centavos por cota até setembro de 2025. Com isso, encerramos agora a sessão do VCRI.
Olá a todos, meu nome é Guilherme Antunes e hoje vamos falar brevemente sobre o resultado e últimos acontecimentos relacionados ao 20 Crédito Agro no segundo trimestre de 2025. Importante apenas lembrar que o VILC é um fundo setipado e, portanto, não possui negociação das suas cotas em bolsa. Assim como no último webinar, iniciaremos a apresentação com um breve panorama macroeconômico. No gráfico superior à esquerda, trazemos o preço da soja, que tem se mantido no porte por volta de R$ 140 a saca, impulsionada pela exportação recorde e demanda interna aquecida. No gráfico abaixo, o preço da arroba do boi em 2025 tem se mantido por volta de R$ 300, porém em cenário de cautela, com preocupações em relação ao consumo interno e também de incerteza diante das exportações com tarifaço americano. No caso do milho, gráfico no canto superior à direita, o cenário é de grande oferta mundial, diante da produção recorde americana para a próxima safra, e expectativa muito positiva para a safra no Brasil, pressionando o preço do grão. E por fim, no gráfico inferior à direita, temos visto o preço do açúcar em queda, seguida de uma lateralização, reflexo de uma sensação mista de expectativa da maior safra na Índia e Tailândia e ao mesmo tempo de uma produtividade mais baixa na colheita no Brasil. Atualmente, o fundo conta com 40 ativos no seu portfólio, um patrimônio líquido alocado de 354 milhões e um caixa disponível próximo de 34 milhões. Hoje, 98% do seu PL está alocado em CDI e apenas 2% indexado ao PCA, em linha com a estratégia do fundo de manter uma exposição majoritária em ativos do CDI. A exposição média por devedor segue bastante saudável, representando cerca de 2% do patrimônio líquido. Em relação às taxas, os ativos indexados ao PCA oferecem uma remuneração média de PCA mais 8,7 ao ano, enquanto os ativos em CDI, em média, em CDI mais 4,6 ao ano. A duration média da carteira está em 1,6 anos. Outro aspecto que acompanhamos de perto é a diversificação da geográfica, fator essencial para a mitigação de riscos. A maior parte da carteira hoje está concentrada na região centro-oeste e sudeste, com 27% em cada, e o nordeste com 20%. Por fim, mantemos uma boa diversificação setorial. Açúcar e etanol representam 32% da carteira, grãos correspondem a 31% e os demais setores de forma diversificada somam 30%. Lembrando que essa diversificação por segmento e região é fundamental para preservar a robustez do fundo diante de diferentes ciclos econômicos e safras. Na parte de alocações do período, realizamos a compra de 4 ativos com taxa média CDI mais 4,60 ao ano, no valor total de 21,9 milhões. Em abril, o fundo adquiriu 7 milhões do cada caldo, que representa cerca de 2% do patrimônio líquido. Essa emissão oferece rentabilidade ao CDI mais 5,5 e possui um prazo de 5 anos. A operação também conta com o aval dos sócios controladores da companhia e alienação fiduciária de imóvel. Já no mês de maio, o fundo adquiriu 1,4 milhões de FDIC Cura Agro, o que representa cerca de 0,3% do patrimônio líquido atual. Esse FDIC atua como um fundo multicedente e multisacado para a cadeia do agro. Além disso, no mês de junho, o fundo adquiriu a primeira CPRF com a emissão da Wiza. Essa operação possui um volume de 9,5 milhões, o que aumenta a exposição desse devedor para cerca de 4% do patrimônio líquido. Essa operação possui um prazo de 1 ano, com taxa CDI mais 4,15 e garante a aliança fiduciária de cana, além de aval dos controladores. Por fim, o fundo adquiriu 4 milhões do CRA atualizado. Essa emissão possui um prazo de 1 ano e taxa CDI mais 4% ao ano, com subordinação de 20% pela própria companhia. Além disso, a emissão conta com aliança fiduciária de estoques, sessão fiduciária de contrato de exportação e também aval dos sócios. Dessa forma, o fundo vem apresentando resultados estáveis, tendo distribuído uma média de 10 centavos por cota, o que representa uma distribuição equivalente a 2% ao ano, isento de imposto de renda. Passando para o próximo slide, o fundo apresentou uma rentabilidade da cota patrimonial de 48% desde a sua segunda emissão de cotas, o que representa no período uma rentabilidade de 123% do CDI ou 145% do CDI com gross-up do imposto. E para concluir, esse é um quadro de resumo do resultado do caixa esperado pelo fundo para o segundo trimestre de 2025. O fundo gerou um resultado aproximado de 13,5 milhões, o que representa uma média de 11,7 centavos por cota. Com isso, encerra a apresentação do VICA 11 referente ao segundo trimestre de 2025. Olá a todos. Vamos começar aqui a apresentação do relatório trimestral do 20 Energia, do segundo trimestre de 2025. Meu nome é Pedro Guedes e eu vou conduzir aqui com vocês os principais destaques desse último trimestre. Bom, vindo aqui para o desempenho dos ativos, a disponibilidade praticamente 100% dos nossos ativos, a geração hidrelétrica teve uma melhora em relação ao ano passado, mas isso no fim do dia acaba sendo diferente, porque a gente faz parte do MRE e a gente tem um seguro GSF,
E aqui, como eu também já comentei nos destaques, a geração eólica, se não fosse pelo curtailment, estaria gerando até um pouquinho aí acima, nesse trimestre, né, até um pouquinho acima da nossa meta contratual em função da melhorada dos ventos nesse ano. Olhando aqui para os dados financeiros consolidados, nada de muito relevante a comentar, apenas que a gente tem uma queda relevante em vineyards, porque a gente reconhece a receita até maio, né? Então, junho a receita já caiu para zero, porque no final de maio a gente concluiu a transação. E nas outras transmissoras, a gente teve uma redução da receita em função do ajuste do CDE, que é a conta de desenvolvimento energético. A receita da transmissão é fixa, tá? A competência não tem nenhum mistério, é uma receita fixa, corrigida por inflação, mas todo ano você vê, você certifica o que você recebeu a mais ou a menos do que era para receber e você vai tendo ajustes ano após ano para equalizar aquele recebimento fixo. Então, eventualmente, a gente tem esses ajustes menores para equalizar esses recebimentos do contrato de transmissão. Em relação à eólica, a gente até teve uma redução em relação ao primeiro TRI, apesar da melhoria dos ventos. Nesse segundo TRI, a gente teve uma redução da receita em função do aumento do curtailment, tá? E no G&A a gente teve aí uma redução relevante, mas muito em função de provisões que foram revertidas nessas despesas administrativas. Bom, aqui é um slide que a gente dá um panorama geral das nossas obrigações financeiras. Então, aqui a gente tem um quadro de empréstimos e financiamentos. Com a venda de vineyards, essa dívida bruta reduziu aqui para 783 milhões. E a dívida da holding, a gente jogou o vencimento para janeiro 28, para ter aí o ano de 2027 como uma janela importante para equalização dessa dívida. E as APRs, que são as ações preferenciais resgatáveis, continuam aí no cronograma normal de resgate. Bom, olhando aqui para o desempenho da cota patrimonial de mercado, a gente tem de destaque aqui o volume negociado médio no trimestre foi de R$410 mil. Esse volume costuma variar bastante, a gente tem alguns dias que fica mais próximo dos 50 a 100 mil e tem dias que passa do milhão negociado, mas na média a gente tem aí R$410 mil por dia de negociação. O número de cotistas deu uma reduzida em relação ao trimestre anterior, teve uma queda de aproximadamente aí 200, 300 cotistas, apresentando uma leve concentração. E como a gente também sempre divulga aqui, o retorno implícito, né, no carrego, que a gente chama, né, comprando a cota no valor de mercado e carregando até o final da vida útil dos ativos, a gente vê um retorno implícito de inflação mais 18,7% líquido, e fazendo um gross-up, né, para comparar com outros produtos não isentos, um gross-up de 15%, a gente teria aí IPCA mais 22,7%. Aqui, trazendo mais detalhe do curtailment, então nesse gráfico dá para visualizar bem que a partir ali de maio a gente teve um salto no número de cortes impostos pelo Operador Nacional do Sistema. A gente estava aqui no início do ano com 13%, 12%, 14%, a gente subiu aqui para um patamar bem mais alto de 31% e 29% em maio e junho desse ano. Então, quando a gente olha a média dos trimestres, a gente teve uma média de 11% no primeiro TRI, e nesse segundo trimestre a gente saltou para 26% de curtailment médio. Lembrando que a gente já previa um curtailment alto esse ano, a gente botou no nosso orçamento e nas nossas projeções um curtailment no ano médio de 29%. Bom, e aqui, explorando com um pouco mais de detalhes o Proinfa, esse é um contrato que hoje ele tem um custo de R$442 por megawatt-hora e é reajustado anualmente por IGPM. Essa renovação aprovada em lei, ela prevê mais 20 anos de contrato, então a gente vai ter contrato até 2048, e isso também
prorroga para a gente o benefício de alguns encargos que a gente não paga, então a gente continua sem pagar até 2048, que é o UBP, que é a utilização do bem público, e o CEFUR, que é a utilização de recursos hídricos. Então tem esse efeito positivo também. Como efeito negativo, a gente passa a não ter mais o desconto na TUG, que é a tarifa de utilização do sistema de distribuição, que é um impacto de aproximadamente R$ 700 mil ano, que é relativamente pequeno para o ativo. E a gente troca essa tarifa hoje de 442, isso data base maio 25, por uma tarifa de 395 reais por megawatt-hora, também data base maio 25. Essa é uma queda a partir do momento que a gente assinar o contrato. Assim, a gente imagina que esse contrato deva ser assinado aí por volta em meados de 2026, tá? Tem essa queda de 440 para 395, mas a gente tem uma prorrogação do contrato de 28 a 48. Lembrando que nesse período de 28 a 48, a gente projetava aí um, 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 uma receita de aproximadamente 220, variava ano após ano, né, mas podemos falar que numa média aí R$ 220 por megawatt-hora. Então, é um incremento durante 20 anos de aproximadamente 80% do que a gente previa originalmente nas nossas marcações desse ativo. Então, a gente imagina que vai ter um impacto em se confirmando, né, esse aditamento do contrato e essa prorrogação do Proinfa, a gente espera aí um impacto relevante no valor desse ativo. Bom, aqui também para trazer um pouco mais de detalhe da venda de Vineyards, a gente mostra aqui que a transação, apesar do momento desafiador de mercado, taxa de juros alto, a gente pegando a média dos últimos anos de transações no setor de transmissão, a gente conseguiu transacionar esse ativo no múltiplo EV, né, Enterprise Value, sobre a RAP, né, que é a receita anual permitida, a receita contratual desse ativo, a gente conseguiu transacionar no múltiplo maior do que transações no segmento de transmissão muito similares, mostrando aí nossa capacidade de reciclar e monetizar nosso portfólio de forma eficiente. Com isso, né, a gente reduziu a nossa dívida líquida em 42%, saiu de 1.146 para 670 milhões. A gente reduziu também a nossa exposição no CDI, hoje todo o nosso portfólio consolidado, nossa exposição ao CDI é de 27%. E a nossa dívida líquida EBITDA também teve uma redução relevante, né? A gente estava beirando ali 5,8, 5,7 e a gente trouxe aqui para mais ou menos 4 vezes EBITDA, deixando aí o portfólio completamente saudável e melhor equalizado nesse cenário de juros altos que a gente vem vivendo. Bom, por fim aqui para terminar a nossa apresentação, aqui a nossa projeção de pagamentos, que a gente já divulgou em relatórios anteriores, então a gente bota aqui a data de anúncio, a data de pagamento e a projeção, a estimativa que a gente tem para esses pagamentos até o final do ano. Bom, com isso, eu termino aqui a apresentação do VICT. Muito obrigado a todos e falamos em breve. Muito obrigado pela audiência de todos e aqui se encerra o webinar dos resultados trimestrais do segundo trimestre de 2025.